Oi, gente, bom dia. Bom dia não, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Anne aqui do canal Anne Lima Crochê. Eu já te convido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Ativa o sininho de notificações para todas, que toda vez que eu postar um vídeo, você é notificado. Gente, dando início aqui com vocês, mais um vídeo. Vim mostrar aqui uma produção. Aqui, um jogo de banheiro com 3 peças. E vou estar mostrando aqui para vocês os materiais que eu usei nele. Eu usei, gente, para fazer a base dele, eu usei o fio 8, tá aqui, é salmão, da marca Euroroma. Eu usei aqui o fio 8. Esse cone já estava aberto, que eu usei para fazer um trabalho. Eu tinha usado ele bem pouco. Aí tava aqui esse fio 8, gente, porque eu não trabalho com fio 8. Já fiz alguns trabalhos com fio 8, mas bem pouco. E esse fio 8 aqui, eu comprei no Mercado Livre, aí eles mandaram. Eu comprei fio 6, eles mandaram esse fio 8. Aí eu acabei não devolvendo. Aí ficou aqui, rolando, eu acabei pegando pra fazer essa base aqui, pra acabar logo com esses fios. Porque eu só tô com 2 quilos de fio 8, tô querendo eliminar pra não trabalhar mais com fio 8. Apesar que o resultado desse trabalho fica incrível, mas eu sinto muita dor no ombro, dor no braço, aí eu acabo não usando. E esse daqui, gente, também eu usei esse também. Esse é salmão, da Euroroma também, fio 6. Olha a diferença da cor. Gente, esse salmão tá lindo, muito lindo mesmo. Eu tinha usado ele para fazer um trabalho, aí eu acabei usando para fazer aqui as tulipas. Porque o fio 8 eu não gostei de fazer a tulipa com fio 8, eu achei que ficou meio grosseiro. Eu gosto das tulipas meio delicadas, aí eu acabei usando. Ele ficou, tipo, ficou uma cor mais forte, mas não, pra mim não tem problema. É como se fosse um destaque aqui. Ele ficou. A tulipa ficou um pouquinho mais forte. Mas a gente às vezes não usa. Às vezes não, a maioria das vezes não usa o multicolor pra fazer, então, pra ficar aquele destaque, então. E no restante aqui eu usei o fio 8, até no bico aqui também eu usei o fio 8 e aqui eu usei o fio 8. Aí eu usei esses dois salmão. Aqui no vídeo não tá nem dando pra ver muita diferença, mas ele tá bem diferente, gente, bem mesmo assim. Esse tá bem mais bonito, esse daqui de 1 quilo. Aí por isso que eu também queria eliminar, eu usei o de cá mais pra eliminar e também pra deixar esse aqui mesmo pra, se caso for fazer um... Ah, gente, eu abri ele pra fazer um trilho de mesa, que eu até já postei no canal. Pra fazer trilho de mesa, ou então algum suplá, alguma coisa assim, né? Porque tá muito bonito. E usei aqui o folha pra fazer esse detalhe aqui, ó. O folha. E usei o cru. Esse aqui é o cru prêmio da Barroco. Eu usei, abri ele pra fazer esse aqui mesmo. Então, vou estar tirando aqui, como já falei pra vocês, fio 8. E o restante aqui tudo é fio 6. Mas, geralmente, eu faço, gente, esse modelo no fio 6. Eu usei aqui pra eliminar mesmo. Aí, eu vou estar mostrando pra vocês que eu diminuí pra não ficar tão grande, entendeu? Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Eu só tô tirando os materiais, mostrei, porque às vezes as pessoas... A gente gosta, né, de ver os materiais que a gente usou, né? Pra estar mostrando. Vou estar mostrando aqui o tapete da pia, que eu sempre gosto de mostrar primeiro o tapete da pia. Tá aqui. Ele ficou um tamanho ótimo, gente. O caimento dele fica perfeito. Apesar de ser no fio 8, mas se fosse no fio 6 também ficaria, ó. A lindeza desse tapete. Eu amo, gente, fazer esse modelo. Pra mim é um dos meus modelos favoritos aqui. Já vendi muito, muito mesmo, digo a vocês. Quem me segue aqui há mais tempo, então me segue lá no Instagram, sabe que eu já fiz muito desse modelo. Esse aqui é o modelo Florata, que tem videoaula, gente, no canal Cantinho da Lia. Ela fez a videoaula desse tapete. Das 3 peças aqui tem videoaula do jogo de banheiro. Olha só a perfeição desse tapete. Pronto, a gente deu uma pausa aí. Eu tô vindo de uma virose. De 15 dias seguidos aí de uma virose. Aí ainda não tô 100% ainda, mas graças a Deus tô bem melhor. Aqui, como eu falei pra vocês, essa base aqui toda eu fiz no fio 8. Aqui, gente, eu diminuí um bloquinho desse aqui, ó. Que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu faço com 9. Aí eu diminuí 4 pontas aqui, ó. 4 pontas aqui na hora. Como eu vou fazer essa correntinha aqui inicial? Se eu não fizer essa correntinha, ao invés de fazer com 40, que eu faço com 40, eu fiz com 36. Porque pra ele ficar menor, porque como eu ia usar o fio 8 aqui e eu ia usar o fio 8 aqui, aí pra não ficar muito grande.
Aí ele ficou um tamanho bom. Deixa eu medir aqui pra vocês. Na largura ele ficou bem larguinho, viu? Bem largo, porque se eu tivesse feito... Porque eu diminuí só aqui. Mas a largura é a mesma. Eu não era nem pra ter diminuído aqui nessa correntinha. Era pra ter feito as mesmas 40 correntinhas e diminuído uma volta aqui, uma carreirinha. Que aí eu diminuí na largura e no comprimento. Mas aí como eu diminuí as correntes, aí só diminuiu... Só diminuiu as correntinhas. Ele ficou, gente, com 76 por 56. Sem os picô, viu, gente? Só a parte do bico mesmo. 76 por 56. Então, se eu tivesse diminuído aqui uma carreirinha, ele ia ficar com 54, 52. Ele ia ficar com 52 por 76. Mas não tá bom, não tá ruim não, gente. Tá ótimo aí, ó. Tá bom. O banheiro da cliente não é pequeno. É da minha cunhada esse aqui. É uma encomenda pra minha cunhada. Vai lá pro interior. Então, eu conheço o banheiro dela. Não é pequeno, é grande. Então, vai ficar de boa. Não vai ter problema. Não conheci o banheiro dela fosse pequeno, né? Aí não daria. Mas já pra aqui, ó. É nesse aqui, ó. Eu ainda fiz ainda um contorninho todo com ponto baixo pra ficar mais bonitinho. Os outros eu acabei não fazendo pra não ficar muito largo também. Eu acabei... Não era nem pra eu ter feito essa carreira de ponto baixo, justamente porque já tava largo e ainda ia ficar mais largo ainda. Então aqui, gente, eu faço na base, ó. Depois dessas duas carreiras de ponto fechado, eu faço 7 até aqui. Aí vem com uma de ponto fechado, a de V e as tulipas. Mais uma aqui, nessa daqui, de ponto fechado. Aí eu fiz mais uma aqui de ponto baixo. Aí depois faz esse bico aqui. Esse bico, gente, é maravilhoso. Perfeito. Muito lindo mesmo. Bico do tapete florado. Porque o modelo todo dele é florado. Então, o peso eu vou ficar devendo pra vocês, que minha balança não tá legal. Até eu fiquei curiosa pra saber quanto ele tinha pesado, porque no fio 8 eu queria saber. Mas daqui pra entregar pra ela, porque se eu vou estar entregando, gente, mês que vem, em junho. Agora tá no meio de maio. Porque agora, gente, eu só tô fazendo encomenda de maio e junho. Então, eu não tô nem seguindo a sequência aí da lista das encomendas. Tô fazendo o que eu tô com vontade de fazer, porque todas as encomendas que eu tenho, as clientes querem pra junho por causa do São João. Então, tanto faz eu fazer uma que tá na frente e tá atrás, porque todas vai ser entregue mês que vem. Então, não tô seguindo muita ordem, não. O que eu tô com vontade de fazer, eu vou lá e faço do que tá na lista, gente, das encomendas. Porque todas que tem aqui, as clientes só querem pro mês de junho. Então, eu tô aí só fazendo mesmo. Aqui eu vou estar dobrando aqui e vou estar... Eu sempre dobro eles assim, pra não ficar muito marcado. E vou estar... Porque esse daqui eu vou estar enviando pelo correio. E aqui tá o encaixe, gente, que eu também diminuí aqui. Aí tá vendo como eu dobrei diferente? Aí acabou ficando essa marca aqui no meio. E aqui, gente, eu diminui também aqui, ó. Diminui, todas eu diminui 4 correntes, tá vendo? A largura dele ficou ótima também. E o tamanho, ficou perfeito, gente. O caimento. Eu acho legal o fio 8 por causa do caimento, é um caimento muito bom. Mas eu não me adaptei, não costumo, meu braço dói. Tem gente que diz que não vê diferença, mas meu braço não é nem o braço, é o ombro. Sinto muita dor. Faço no outro dia, esse mesmo fiz aqui, ó. Essas bases. Eu fiz em um dia só. Essas 3 bases, não o tapete, gente. Só as bases mesmo, essa parte aqui do meio. Fiz em um dia. No outro dia, meu ombro tava doendo. Só por causa do fio 8. E aqui tá o encaixe. No canal do Cantinho da Lia também tem, gente, a videoaula desse modelo. Tô só mostrando mesmo aqui. Eu já fiz um jogo desse. Aí eu dobrei errado de novo. Eu já fiz um jogo dessa mesma cor. Foi até através dessa foto aqui que minha cunhada pegou lá no Instagram, que ela tinha me encomendado. Eu disse, olha lá no Instagram e vê lá o modelo que você quer, a cor. Que às vezes eu peço para os clientes lá no Instagram e olhar, porque lá todos os trabalhos que eu faço, gente, eu posto foto lá. Aí fica melhor de ver a foto. Aí as clientes vai lá no meu Instagram, pega a foto e manda pra mim. Ela mandou, escolheu esse modelo. Só que ela disse que queria com 3 peças. Eu fiz um jogo desse aqui com 5 peças. Nessas mesmas cores aqui. Ficou muito lindo. E aqui tá a tampa do vaso. A minha redinha de sempre aqui. E aqui. Agora aqui, gente, ele tá meio...
Assim, vocês dão pra ver meio arrebitadinho o bico, porque eu faço isso de propósito mesmo. Porque se eu botar que aqui eu pulo mais ponto, ó, ao invés de pular da mesma quantidade de lá, eu pulo mais ponto, que é pra ele não embabadar, pra ele ficar meio repuxado, assim, pra quando esse bico aqui fica caído na tampa do vaso. Pra quando eu colocar na tampa do vaso, ele não embabadar, ele ficar certinho. Eu vou colocar aqui, vou dar uma pausa, vocês vão pegar uma tampa do vaso que eu tenho aqui, que eu uso mesmo só pra medir aqui, e vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Pronto, gente, coloquei aqui na tampa do vaso e vou levantar aqui pra vocês verem, tá vendo o que eu quero dizer aqui, ó. Ela não fica embabadada, tá vendo? Ela fica certinha, toda caidinha assim, não fica aquele monte de ponto sobrando, ó. Aqui, ó. Aqui atrás, e sobra essa parte aqui pra trás. Aqui, gente, ela fica tão legal numa mesa. Qualquer tampa de vaso. Ela fica ótima em qualquer tampa de vaso. Aí, ó, esses biquinhos aqui, eles ficam caídos. Mas não fica aquele bico caído, sobrando ponto, embabadado, assim, tudo bagunçado. Ele fica certinho, fica caimento bom. Por isso que eu não faço. Por isso que eu pulo mais ponta pra ele não ficar... se eu pular menos, ele vai, tipo, meio que ficar assim, ó. Vocês estão me entendendo? E quando eu pulo mais, ele fica mais... E quando você bota ele em pé, ele aberto assim na mesa, ele meio que dá uma emborcada assim, mas é de propósito mesmo. Eu gosto de fazer assim. Aqui tá amarrado. É meio que de propósito mesmo, que eu faço assim pra... Ele fica meio feio assim quando tá na capa, mas é de propósito mesmo, pra ele ficar arrumadinho na capa, porque a cliente vai usar na capa, né? Vai usar na tampa, né? Então, o mais importante é ele estar arrumado na tampa do vaso. Então, tá aqui a tampa do vaso, que eu falei pra vocês, aqui também eu fiz, diminuir quatro correntinhas. Em todos eu diminui 4. E na largura, gente, ficou ótimo, como vocês viram aí, tá? Aí no vídeo, né? Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o joinha de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.